Olá, hoje estou aqui numa tentativa de, na primeira abordagem, explicar-vos, àqueles a quem possa interessar, a maneira e o processo, os materiais que habitualmente uso na minha abordagem à pintura, essencialmente de círios, velas de batismo e, posto isto, tendo uma fase inicial já o desenho pré-definido a ser usado, a ser pintado, vou-vos explicar o processo parte por parte quanto aos materiais a usar e a maneira como também o devemos fazer. Então, vamos fazer a primeira abordagem e a primeira etapa, em que vamos precisar fita, tesoura, um esquadro, uma régua, o que tiverem, desde que tenha uma medida, seja para medir, e um lápis. Começamos então por pegar no esquadro, no lápis, e vamos marcar. Eu, pessoalmente, deixo sempre uma área de mínimo de 10 cm, que é a área que vai servir para entrar no suporte do porta-cílios e que permite depois ficar fixo o mesmo o cílio. Nesse sentido, então, marcamos toda a vela com os 10 cm. Tendo esta parte toda ela marcada, pegamos na fita e vamos contornar, aproveitando as pequenas marcas que fomos fazendo na própria cera, de modo que fique direitinha. Podemos cortar, tendo a área já e temos de um dos lados a marcação feita. Tendo nós definido a medida exata do desenho que vamos aplicar, que neste caso será de 30 cm, vou dar então a medida dos 30 cm para a nova marcação. Novamente com fita, aproveitando as marcações feitas com lápis, já que a cera é um material também ele mole, portanto permite-nos deixar a marca feita pelo lápis. Ficamos com a nossa área definida para a aplicação do folhador. Vamos então à segunda etapa. Temos o nosso cílio com a área delimitada, onde vamos exatamente colocar o produto seguinte, que é a massa de gesso. Porquê o uso da massa de gesso? Sendo a cera um material com uma certa gordura, a massa de gesso vai ser importante para fixarmos bem a folhador, que é esse o nosso objetivo final. Por isso, neste momento, vamos então aplicar de forma simples, usando o pincel, esta massa, que é solúvel em água, portanto depois facilmente se lava o pincel. Não necessitamos de colocar camada muito forte e vamos preenchendo toda a nossa área. Como temos a fita, não há o perigo de sujarmos. Estando ela toda preenchida, podemos contorná-la toda novamente, permitindo que todo o trabalho feito fique homogéneo, para que tenhamos uma massa realmente toda ela idêntica em toda a peça, estando tudo certinho, direitinho. Resta-nos apenas deixar que seque
é relativamente rápido, claro que vai influenciar o ambiente em que nos possamos encontrar e isso leva a que seja mais rápido ou não o secar. Mas é relativamente rápido a secagem deste material. Então, passo seguinte, terceira etapa. Temos a nossa área delimitada, já com folha de gesso aplicada e seca. Não sabendo eu definir-vos o tempo exato, porque como dizia, depende também do ambiente em que nos encontramos, eu diria pelo menos mínimo tempo, meia hora. Sendo que é sempre possível para nós analisarmos se está seco ou não. Estando a área mesmo sequinha, vamos então à terceira etapa, que é a aplicação de cola de contacto permanente. É muito simples, também ela solúvel em água. Com um pincel vamos contornar a cera, aplicando uma ligeira camada de cola em toda a peça, como referi quanto à aplicação da massa de gesso. Aqui, de igual modo, tentar que fique uma camada homogénea, sem altinhos de cola, tendo o cuidado de analisarmos e de observarmos bem a peça para que não fique também nenhuma área sem cola, que será importante que toda a peça fique, na verdade, bem preenchida com a cola, porque se assim não acontecer, depois vamos ter dificuldade em aplicar a folha de ouro, em que leve a não agarrar a folha. Cola aplicada, eu sugiro que pelo menos deixem que passe 30 a 45 minutos antes de aplicarmos concretamente a folha de ouro. Então, quarta etapa. Temos a nossa cola aplicada, algum tempo já percorrido, e vamos então fazer a aplicação da folha de ouro, que, como poderão ver pelo que tenho aqui à minha frente, poderemos ter a cor dourada, cobre ou prateada. Eu neste caso vou aplicar a folha dourada. Tenho também 2 pequenos cartõezinhos que me vão ajudar nesta mesma aplicação. Porquê? Porque isto é um material que se desfaz nos dedos, é muito levezinho e, portanto, apesar de ser simples, ainda tem a sua técnica também na aplicação concreta. Ao verem eu a fazer, perceberão melhor aquilo que eu quero dizer. Dois elementos importantes, 2 pincéis. Um para que, numa primeira abordagem, possamos levemente fazer com que a folha fique fixa, portanto um pincelinho macio, para não ferirmos a folha. Não se preocupem com pequenos altinhos que fiquem ou com irregularidades, porque o material depois ele próprio vai permitir que tudo fique preenchido. E este é um processo que se vai repetindo até termos toda a nossa área inicialmente definida, toda ela preenchida. Pincel mais rijo. Isto porque, como podemos analisar, temos a sobra de folha de ouro. Em alguns casos podemos reaproveitá-la, guardando-a para posteriores usos. Mas este pincel permite que cortemos a folha e que fiquemos então com a nossa peça toda ela homogénea quanto à aplicação da folha de ouro.
Para finalizarmos esta etapa da aplicação da folha de ouro, falta-nos colocar goma laca. Existe a incolor e a indiana, que dá uma certa tonalidade enquanto resultado final depois ao trabalho. Eu pessoalmente gosto mais da incolor. É simples, usando um pincel, vamos aplicando sobre a nossa folha de ouro este mesmo material. Tendo cuidado também de visualizarmos que toda ela fica preenchida. É um material que impermeabiliza a folha de ouro e ajuda a que com o tempo ela não oxide. Portanto, tem a sua função esta aplicação da goma laca. A abordagem final só à goma laca é um produto solúvel em álcool. Portanto, a limpeza do pincel deverá ser feita com álcool. Goma laca aplicada, material seco, passando sensivelmente 15 minutos, sendo que difere este tempo consoante o ambiente em que nos encontramos. E nesta sala está relativamente o ar quente, portanto foi rápido o processo. Podemos então dar continuidade colocando sobre o cílio o nosso desenho, e vou agora, com a ajuda de um lápis, demarcar o desenho, ficando ele gravado na própria peça. Agora é mesmo só fazer surgir o nosso decalque. Espero que possam ver, temos o nosso desenho decalcado, com as áreas que vamos pintar delimitadas, e essa será a fase seguinte, que eu deixo para todos aqueles que se queiram aventurar em fazê-lo, tendo contacto com a dificuldade ou não do que é fazer este trabalho. Deixei de propósito ainda o retirar desta fita, só para dar a indicação de com o X-Acto vamos, juntinho à fita que aplicamos inicialmente, fazer um ligeiro corte a toda a peça. Nos facilita depois o descolar da fita, não danificando qualquer área da folha de ouro. Retirarmos sempre para no sentido contrário, ou seja, para fora, e assim temos prontinha, limpinha a nossa peça. Aqueles que desejem também, que tenham gosto, poderão ver também trabalhos realizados por mim, com esta parte da pintura também ela elaborada e feita, na minha página do Facebook, de nome Columba, que significa pomba em latim, sempre com o sentido também de ação do Espírito Santo naquilo que fazemos, também no sentido de louvor. Espero que tenham gostado. Estou disponível também para explicação posteriormente daqueles que o desejem fazer. O meu obrigado.